Nesse vídeo aqui, eu termino analisando o áudio aqui do senhor Rafael Silveira, que circulou em vários lugares, e ele diz o seguinte sobre o acordo de greve, ou melhor, sobre o cumprimento do PISA. Vamos ouvir. Somente as classes A1, B1 e B2 do 40 horas sem dedicação exclusiva, somente os profissionais que estão nessas três classes ali que não estão contemplados no Piso Nacional da Educação. Tá? Todos os demais estão, tanto os 20 horas quanto também os 40 horas DE. Então, se o governo quiser hoje cumprir essa determinação do STF, basta ele arrumar, reajustar dessas três categorias. E como nossos STEPs não estão mais vinculados em percentuais, e sim em números absolutos, não teria um efeito imediato para os demais. Então, seria um número reduzido de companheiros e companheiras que seriam beneficiados. Claro que é importante que eles sejam beneficiados. Tá? A questão é, como que a gente pode transformar isso em uma conquista para toda a categoria daqui para frente? É com muita luta. Né? A partir do momento que a gente for discutir os reajustes, as recomposições e reajustes a partir de 2027, a gente pautar o piso nacional e o retorno dos percentuais nos STEPs. Para quem não está lembrado, no acordo de greve do ano passado, alguns STEPs tiveram seus percentuais alterados, só que, na hora de implantar isso, o que o governo fez quando emitiu o MP dos reajustes no final de 2024? Ele pegou aqueles percentuais e corretamente aplicou na tabela então vigente até dezembro. Só que ele não colocou na MP em percentuais, ele colocou em valores absolutos, tanto para agora quanto para a recomposição de abril do ano que vem. Então, hoje o governo, se ele quiser cumprir a decisão do STF, ele pode simplesmente alterar ali o salário de entrada do 40 horas sem dedicação exclusiva, do B1 e do B2 daquela mesma linha ali, daquela mesma coluna, e está resolvido. Tá? Então, a gente tem que manter a mobilização. Esse tema está pautado para o GT Carreira, que nós teremos a partir do dia 15 de maio, que será em Brasília e também híbrido. Também fica aqui de novo o convite, o chamado para todas e todos participarem das suas assembleias nas sessões, nas bases, na medida do possível mandarem representantes em Brasília presencialmente, e quando não possível participarem de forma remota, para a gente fazer essa e outras discussões inerentes aí à carreira docente que estão pautadas nesse GT. Tá bom? Um abraço, até mais para todos e todas. Ele diz aqui, olha, que o piso já não tem tanto interesse porque aquele acordo de greve, as nossas tabelas viraram em valores nominais. Ou seja, é dinheiro, é valor absoluto. Mas pode isso, Arnaldo? O representante sindical, por meio um meio extraoficial que se difundiu muito rápido, sem soltar nenhuma nota, sem explicar a questão para a população, ou melhor, para os professores EBTTs que têm plena condição de saber a questão. Todo mundo letrado, né? Então, o que acontece? Está dizendo que está quase resolvido, já é valor nominal. Mas pode isso, Arnaldo? Não pode. Olha o que diz a cláusula terceira do acordo de greve que foi assinado entre o Senasef, entidades sindicais e o próprio governo. Que o nosso plano de carreira teve uma alteração nos STEPs e não teve nada em valor absoluto. Foram em valores percentuais. Veja aqui, que já foi um 7-1. Se você não viu porque foi um 7-1, já expliquei uma parte aqui, mas tem mais no vídeo anterior. E por que isso é catastrófico? Eu espero que isso seja mera falta de conhecimento teórico e jurídico das entidades sindicais, que não quiseram ouvir o grupo pisolistas, que eu, inclusive, faço parte. Tá? O que está de errado nisso aí? Primeiro, que se a gente entra na tramitação da MP que altera a carreira, a MP que altera a carreira, ela realmente não apresenta os steps percentuais. Ela apresenta os valores nominais. E o sindicato disse que tudo bem. Mas olha aqui, o sindicato não assinou isso e a medida provisória está vindo dessa maneira. Ou seja, número 1, o sindicato sequer está respeitando aquilo que ele assinou, apesar de deletério, ruim e mal feito para todos os professores. Não está nem obedecendo o que ele assinou. Situação que precisa uma nota de esclarecimento. Situação que, numa análise jurídica, caberia um simples mandado de segurança para barrar aquela tramitação, porque ela é um mal feito total. É um desrespeito do governo para com os servidores e é um desrespeito da entidade sindical que está
aparentemente fechando os olhos, porque foi isso que denotou a fala que está tudo bem. Segunda questão relevante aqui é que isso soa como arquitetado por alguma das partes. Por quê? Porque quando a gente vai ao tema 911 do STJ, o STJ ele entendeu que, havendo lei específica, pode-se aplicar o piso não só no valor nominal de entrada, mas a toda a carreira. E diga-se de passagem, essa é uma das teses utilizadas por todos os escritórios que se valem das teses trazidas pelos professores pisolistas. Mas olha o que está acontecendo. O sindicato diz, não, está tudo tranquilo quanto ao piso. Não vamos entrar com mais ações, está tudo tranquilo. Mas a tese lá do Sinasef, ela não discute reflexo. Pode ingressar e ver, a petição é pública, está lá na Vara Federal de Brasília. Não discute reflexo. Ao mesmo tempo que não discute reflexo, emitir uma nota pública falando, olha, ninguém vai mais entrar com a ação, não, isso vai prejudicar a segurança jurídica, mesmo tendo o princípio do livre acesso à jurisdição. Qualquer cidadão pode entrar com a ação. Então, para desestimular os escritórios que já entraram, soltaram essa nota. Ao mesmo tempo, consciente de que o acordo de greve está sendo descumprido, porque o valor é percentual e não nominal, e sendo percentual, segundo o tema 911 do STJ, poderia haver aplicação em toda a carreira, porque a lei 12.772, com valor percentual, ela possibilita a aplicação percentual. Além disso, quando a gente coloca valores congelados numa carreira, a história brasileira demonstra que, usualmente, os servidores perdem mais. Então, temos uma dupla razão para questionar isso. Ou tripla, né? Primeiro, que ninguém pediu isso. Estão passando a fórceps, estão puxando o tapete, estão dando um golpe. Segundo, isso inviabiliza ou dificulta a aplicação da lei do PISA, cuja temática já foi pacificada lá no tema 911 do STJ. E terceiro, historicamente, os valores nominais em planos de carreira tendem a desvalorizar ou inviabilizar os programas de valorização docente. Então, mediante a tudo isso, é mister, é necessário, é fundamental, número 1, que as entidades sindicais venham esclarecer qual é o posicionamento delas quanto a isso, trazer matérias elucidativas sobre a lei do piso para os professores. Afinal de contas, são R$500 no mínimo por mês que cada um está perdendo por esse descumprimento. É mister que as entidades sindicais venham esclarecer por quê, sabendo que pode pedir o cumprimento provisório de sentença, não fazem. E por que querem que os professores que veem que a tese do sindicato não está trabalhando todos os argumentos jurídicos, por que eles não querem que os professores ingressem com essas ações? Então, essas são as indagações importantíssimas que sejam respondidas, mas não sejam respondidas por canais extraoficiais para fazer o processo formiguinha. Todo mundo espalha a ideia, mas não tem ninguém que dá a cara para responder. Eu informo que eu estou à disposição para contribuir com qualquer plano de carreira que queira efetivamente valorizar a carreira docente. Para contribuir, para pensar mecanismos de aplicação imediata da lei do piso. Porque é, no mínimo, contraditório o governo que implementou a lei do piso não queira cumprir na sua própria rede. Dito isso, na esperança de que a lei do piso seja implementada o quanto antes na rede federal. Porque é um escárnio que ocorre. Eles pagam o piso para os substitutos daqui, mas não pagam para o professor da ativa efetivo, o que denota desvalorização. E aguardo também a manifestação formal, explicando todos esses pontos obscuros nessa névoa que cobre a lucidez dos fatos. E você, que acompanhou aí essa série, se você quiser participar desse debate, lá no Congresso Nacional estão perguntando se você apoia ou não essa medida provisória que está deteriorando a nossa carreira. Você coloca aqui embaixo que eu, com certeza, vou mandar o link para você votar contrária a essa medida provisória, no qual o governo está descumprindo o termo que ele assinou, e até o momento o sindicato fez vistas grossas ou por falta de conhecimento do que propriamente assinou, não quis agir. Um abraço. Espero utilizar esse canal não para falar de falta de informação,
mas trazer outras temáticas como o direito do servidor público, empreendedorismo dentro da lei, entre outras coisas. Um forte abraço e até mais.